Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. E boa noite a você, querido ouvinte do programa Tocando em Frente. Estamos aqui mais uma vez, num sábado, hoje, 17 de outubro de 2015, para apresentar esse programa que tem como objetivo abordar o tema da dependência química e seus diversos aspectos, Tudo aquilo que compreende o tema: tratamento, internação, voluntária e involuntária, acompanhamento familiar, prevenção, reinserção, depoimentos, o que existe de novo nos estudos a respeito da dependência química que é uma doença crônica, progressiva e, se não tratada, pode ser fatal. Então a gente tem que transformar o tema da dependência química em algo mais palatável, algo mais comum na discussão dentro da própria sociedade, porque nós percebemos e vemos hoje o quanto a sociedade é prejudicada devido ao problema da dependência química, correto? As famílias são tão afetadas, são muitas vezes destruídas, como nós tivemos um caso agora em Sales essa semana, de um jovem, que recém saído de uma internação para tratamento da dependência química, acabou matando os pais. Então, olha só a desgraça, olha só o drama que uma família, todas essas pessoas estão vivendo lá, os parentes, enfim, por causa do problema da dependência química. Esse rapaz usuário de crack. Nós divulgamos, inclusive, no nosso Facebook, essa reportagem, e as pessoas se manifestaram, realmente o quanto é triste hoje nós temos ainda tanta gente sofrendo e até matando família, matando o pai, matando a mãe por causa do problema da dependência química. Pessoal, você pode entrar em contato também conosco pelo WhatsApp 98371-9681. Repetindo, 98371-9681. DDD 11, São Paulo, ok? Pelo Facebook, facebook.com/tocando em frente. facebook.com/tocando em frente. Lá você deixa sua opinião, curte a nossa página, correto? Compartilha aí as notícias, as nossas postagens, interaja aqui ao vivo conosco. Durante o programa a gente vai falando um pouquinho sobre aquilo que está sendo escrito na nossa página no Facebook. Problemas para ouvir a rádio? Meu rádio não sintoniza, o som aqui não é legal. Não tem problema, pela internet também é possível. Você vai lá e acessa bastidoresdoradio.com, radiositevs.com. Vai lá, acessa, ou você baixa no seu celular, pelo Apple Store ou pelo Google Play, dependendo do Android ou iOS, e baixa um aplicativo para você poder ouvir a Rádio 9 de Julho, o programa Tocando em Frente, onde quer que você esteja. Quero mandar um grande abraço para Dorizepa, lá do Uruguai, que está aí sintonizada conosco aos sábados. E é isso, gente, já estamos lá no Uruguai, o pessoal do Amor Exigente, do grupo de apoio lá, está acompanhando o programa, já temos algumas postagens dele. Muito obrigado, um grande abraço aos nossos hermanos uruguaios que estão aí na escuta conosco. Uma outra coisa também, nós temos agora disponível para vocês um canal no YouTube, o canal do programa Tocando em Frente. Isso mesmo, lá no YouTube, você acessa o canal do programa Tocando em Frente e lá você vai ter as entrevistas, o áudio das entrevistas que são realizadas aqui no programa e alguns vídeos também referentes à questão do problema da dependência química. Então são vídeos informativos, documentários, muito bacana. Vamos fomentar essa ideia do nosso canal no YouTube para que você tenha acesso a mais informações, correto? E também as entrevistas. É muito interessante, essa semana eu estava até ouvindo uma entrevista que eu fiz com o senhor Miguel Tortorelli em 2013, E na época até apresentada ainda pelo Padre Estevão. Então até uma curiosidade para quem quer conhecer ou saber um pouquinho da história do programa, vai lá, ouvindo lá no nosso
canal no YouTube, alguns desses programas mais antigos, e saber quem é que apresentava o programa aqui antes. Eu, na verdade, era um participante, né? Aí o Padre Estevão saiu, eu acabei ficando como âncora do programa e hoje apresento, mas aprendi muito com o Padre Estevão e desejo a ele mando a ele um grande abraço, que se não fosse por ele, esse programa também não existiria. Então o Padre Estevão, na verdade, foi quem iniciou esse trabalho aqui na Rádio 9 de Julho, com esse programa voltado para dependência química. Então vai lá, escute lá no nosso canal no YouTube, programa Tocando em Frente, né? youtube.com/, Tocando em Frente, e você vai ouvir e ter acesso a isto. Ao nosso lado aqui está o Rodrigo Alves, que foi convidado para estar aqui conosco hoje. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ivanildo Andrade. Boa noite, família do programa Tocando em Frente. Boa noite ao Lucas, mais uma vez aí na missão da recuperação. Boa noite a todas as famílias, as pessoas, casos de recuperação, as instituições, a todas as pessoas que são envolvidas com a recuperação. Estamos aqui mais uma vez reunidos para poder dizer que recuperação funciona, Ivanildo Andrade. Mais uma vez, satisfação de estar aqui com vocês, agradecer esse Deus por nos trazer em paz e segurança. Estou aqui com a minha família também. Um dia corrido, né, na instituição Nova História, né? Instituto Nova História, mais uma vez, é um dia corrido, um dia de satisfação total. E a missão é essa, é falar que a recuperação funciona. Vou deixar um abraço aqui para todas as pessoas que estão ouvindo mais uma vez esse programa. Isso aí, Rodrigo, diretor, né, clínico do Instituto Nova História e também terapeuta. Chamamos o Rodrigo porque hoje nós vamos falar com o Alessandro Alves Rodrigues, que é psicoterapeuta e vice-presidente da FEBRACE, Federação Brasileira das Clínicas Terapêuticas Involuntárias. Correto? Federação Brasileira das Clínicas Terapêuticas Involuntárias, FEBRACE. Então nós vamos conversar com o vice-presidente da FEBRACE, o senhor Alessandro Alves Rodrigues, e também com o psicólogo Fabrício Guidolin. Vamos conversar com eles sobre essa questão da FEBRACE, dessa federação que foi criada para compor, né, com essas clínicas terapêuticas involuntárias, ouvir um pouco deles, a experiência em relação a essa questão da internação involuntária, né? O Fabrício, como psicólogo, até nos dá a opinião dele como profissional, como psicólogo, né? Do que ele percebe ou como ele entende e vê hoje a questão da internação involuntária. O Fabrício também quer falar do seu trabalho numa instituição também que ele faz parte, enfim. É isso aí. Então, gente, Fabrício Guidolin, né? E o Alessandro Alves Rodrigues serão os nossos entrevistados. Pessoal, vai acessando aí a internet, o Facebook, facebook.com/, Tocando em Frente, e também no WhatsApp, mandando mensagens e participando conosco aqui ao vivo. Vamos agora para um pequeno intervalo com a música Será, do
600 kHz. A rádio onde o ouvinte fala. Rádio 9 de Julho, amiga São Paulo. O pensamento de hoje. Nossa vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para frente. Papa Francisco. Nossa vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para frente. Interessante, né? O programa se chama Tocando em Frente. O que é tocar em frente, né? Ir adiante, fazer o enfrentamento da vida, romper as barreiras, é dizer vambora, é dizer fui, é dizer, né? É nós. Ou seja, manda que eu mato no peito e jogo pro gol. Pessoal, quando a gente fica paralisado no meio do caminho, a tendência é que tudo fique parado, tudo fique do mesmo jeito, ou até mesmo piore, né? Porque quando nós estamos parados, nós não estamos atuando diante da vida e nem fazendo a diferença no meio onde nós estamos inseridos e vivendo. A dependência química muitas vezes não só faz a pessoa parar, mas como regredir, dar passos para trás. Nossa vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para frente. Vamos tocando em frente a nossa vida, porque é assim que superamos as nossas dificuldades. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente pela Rádio 9 de Julho. São 7h15. E nós vamos falar hoje sobre a FEBRACE, Federação Brasileira das Clínicas Terapêuticas Involuntárias. Nós vamos falar agora com o vice-presidente da federação, né? Que é o senhor Alessandro Alves Rodrigues. Boa noite, senhor Alessandro. Boa noite, senhor Alessandro. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, Ivanildo. Graças a Deus, tudo na Santa Paz. Está ouvindo a gente? Está nos ouvindo perfeitamente aí? Tô sim. Legal. Senhor Alessandro, nós estivemos aí no Free Mind, né? No Free Mind, recentemente lá em Campinas, onde nós nos conhecemos, e achei muito interessante essa sua ideia, né? A ideia de vocês de criarem essa federação, que é a Federação Brasileira das Clínicas Terapêuticas Involuntárias. Até para que a gente pudesse, né? Junto com os nossos ouvintes, abordar esse tema e trazer um pouco dessa sua experiência nesta área, para que a sociedade, para que as famílias, para que as pessoas tenham uma ideia mais atualizada, menos preconceituosa, menos ideológica sobre essa questão da internação involuntária. E a gente queria ouvir do senhor um pouco isso, né? Como foi a ideia de criar essa federação, qual que é a sua experiência na questão da internação involuntária, e também se apresentar para o nosso público para saber, né, quem é o senhor Alessandro Alves Rodrigues. Ok, antes de tudo eu quero dar boa noite a todos os ouvintes da rádio. É um prazer poder estar falando com você, estar trazendo alguns esclarecimentos, né? Bom, o pastor Alessandro é um pai de família, casado com 3 filhos, hoje há 15 anos trabalhando nas internações involuntárias, né? Aí resgatando vidas. E o objetivo da FEBRACE, a importância da formação da FEBRACE, é exatamente para que possa haver uma normatização, né, regulamentadora sobre a internação voluntária específica, né? Porque, na verdade, sobre a internação involuntária, nós já trabalhamos em cima da Lei 10.216. A Lei 10.000? 10.216. Existe uma lei, então, que já legisla sobre essa questão. Sim, é uma lei federal de 2001, né? Foi assinada pela época o presidente Fernando Henrique Cardoso, que na verdade ela fala sobre os 3 modelos de internação que existem hoje, né? Que é a internação voluntária, que é quando o próprio dependente químico ele aceita o tratamento, então ele vai voluntariamente. A internação involuntária é quando o dependente químico ele já perdeu o controle da vida dele
e um terceiro ele possa solicitar essa internação involuntária, tá? Porém, a Lei 10.216 deixa muito claro que toda internação involuntária tem que ser comunicado ao Ministério Público local do estabelecimento. Tem todo um, E o terceiro... tem todo um trâmite legal aí para que isso aconteça, né, senhor Alessandro? Todo um trâmite legal, isso. Tem um relatório médico, tem um comunicado ao Ministério Público, né? Não é pra que revelia, haja... né? Não, até porque se não houver o comunicado ao Ministério Público, torna-se cárcere privado, né? Então, no caso, tanto a família como o próprio estabelecimento estaria respondendo judicialmente por cárcere privado. Então, a pessoa está indo contra a vontade dela, né? Até porque a família faz isso para poder salvar a vida dessa pessoa, para que ela não se perca numa overdose ou por outros fatos, acaba chegando ao óbito. Ok. Né? E o terceiro modelo da internação também que está específico dentro da lei é a internação compulsória, né? A internação compulsória é quando o dependente químico ele é enviado via judicial, né? Então o juiz prende um rapaz é preso por portar uma determinada quantidade de droga e dentro do decorrer do processo o juiz determina que ele passe por um tratamento, né? Então ele vai por uma ordem judicial, né? Então são esses 3 modelos de internações que existem hoje aqui no Brasil, né? São internações legais. Eu percebo que existe uma confusão, uma dificuldade da nossa sociedade, até da população entender. Penso eu que o senhor vai nos ajudar bastante nesse sentido, até para frisar, né? O pessoal confunde a questão da internação involuntária com a internação compulsória. Qual seria o senhor, até de uma maneira direta, simples, para a gente entender, o que diferencia uma da outra? Tá. A involuntária é quando um terceiro, alguém da família, faz o pedido, a solicitação da internação. Ou seja, alguém da família, né? Alguém da família, Perfeito. tá? Faça esse pedido da internação. E a compulsória, ele é enviado via judicial. Ok. O juiz determina que aquele indivíduo vai para um tratamento. Perfeito, acho que é por aí mesmo. Eu acho que ficou bem claro para o pessoal entender que a família na involuntária tem esse papel, né, de solicitar. Na compulsória não, já seria uma questão uma ordem do próprio juiz, já diretamente, sem passar pela família, né? Isso, uma questão judicial. Judicial. Né? Então aí nesse caso a família ela não pode optar nem contra e nem a favor. A partir do momento que foi determinado pelo juiz a internação, ele tem que ser encaminhado para a internação. Perfeito. E essa internação via judicial, mensalmente ao estabelecimento que recebe essa pessoa, mensalmente é enviado um relatório para o juiz falando sobre a evolução desse paciente e qual seria a data prevista de alta dele. Então a clínica ela passa a ter junto com o Poder Judiciário essa ligação sobre esse indivíduo que foi internado compulsoriamente. Perfeito. E como que surgiu a ideia de criar essa federação, a Federação Brasileira das Clínicas Terapêuticas Involuntárias? Qual o grande objetivo de ter uma federação para trabalhar especificamente com esse tipo de internação? Correto. O objetivo foi exatamente, já há 15 anos trabalhando nessa área, né? E qual que é a nossa meta principal dentro desse tratamento? É fazer um trabalho humanitário, né? Um trabalho visando o indivíduo como ser único e respeitando, né, o paciente como indivíduo ser único. E o que nós tínhamos percebido há 3 anos atrás, que a nossa federação já existe há 3 anos, é que infelizmente, Ivanildo, algumas clínicas vinham trabalhando de uma maneira errada, né? Sem um padrão de atendimento, de abordagem humanizada com o paciente, uma estrutura do prédio e a estrutura humana, ou seja, uma equipe multidisciplinar para poder fazer o acolhimento e o tratamento com esse indivíduo, né? Então, nós vimos aí uns 2, 3 anos atrás, a gente viu muita reportagem de clínicas onde estavam batendo, judiando, maltratando o paciente, né?
Então surgiu a ideia de formar essa federação para que nós pudéssemos estar trabalhando junto com essas clínicas, né, em treinamento, para que possa oferecer um trabalho com qualidade e um trabalho digno, não somente para o paciente que está dentro da instituição, mas principalmente também para a família, né? Porque a família sofre demais, a família chega toda fragilizada na clínica para poder fazer a internação. Não é fácil para um pai, para uma mãe, ligar para poder internar o filho involuntário, né? Então tem que ter toda uma qualidade no acolhimento da família, no acolhimento desse indivíduo que chega na clínica, né? Fazendo com que ele se sinta importante, né? A proposta é essa, né? Então a FEBRASE, hoje nós estamos trabalhando muito forte em treinamento, em cursos, está fazendo visita nas clínicas, né, para poder ajudar as clínicas a poder trabalhar de uma maneira legalizada realmente dentro de um protocolo, sabe, de respeito ao cidadão. Bacana, eu acho importante demais o senhor estar falando isso, porque realmente as clínicas, clínica terapêutica, internação voluntária já tinha uma dificuldade até para algumas pessoas aceitarem, né? Involuntário então nem se fala. E nós estamos também na linha com o psicólogo Fabrício Guidolin. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Tudo bem, Fabrício? Tudo jóia, graças a Deus. O Alessandro estava falando justamente dessa questão, né? De criar a federação a partir de relatos, né, de informações, até de notícias que estavam, de certa forma, denegrindo a imagem das instituições que trabalham com esse tipo de demanda. Exatamente. E você, como psicólogo, ouvindo ele falar a questão, nós precisávamos buscar uma humanização dessas instituições. Como que você aí, na sua prática, no seu dia a dia, né, como é que você entende e vê essa questão do tratamento involuntário? Como é que você vê essa questão da FEBRASE e até já contribuindo para a fala do senhor Alessandro? Primeiramente, boa noite, Vanildo, boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Alessandro. Dentro do nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui na clínica, o trabalho ele foi criado juntamente com a FEBRASE, né? A clínica ela inaugurou em dezembro, né? E ela foi criada totalmente dentro das normas e dentro daquilo que a FEBRASE, né, tem como código de ética, tem como princípio, né, para uma normatização e para um trabalho adequado para atendimento e acolhimento dependente químico. Então, o nosso grande esforço hoje aqui na clínica, né, quando chega um paciente de internação involuntária, né, é que toda a equipe se mobilize, né, e trabalhe a favor para que essa internação involuntária, né, se torne um tratamento voluntário. Então, todo o nosso trabalho se volta nesse favor, né, de fazer com que esse indivíduo reconheça, né, a necessidade do tratamento, né, e se torne um paciente voluntário. Então essa é a grande luta, a princípio, no início do tratamento. O senhor Alessandro, é interessante a fala do Fabrício, né? Que eu percebo e vejo como como se busca isso, tornar uma internação involuntária. É a partir deste objetivo, até mesmo dessa visão de humanização, de código de ética, de princípios, transformar e conseguir fazer com que o dependente ou a pessoa que esteja nessa internação, ela consiga chegar a este ponto de perceber que ali é um lugar de acolhimento para o bem-estar dela? Com certeza, Vanildo. Tudo isso está ligado no primeiro momento em que o paciente ele chega na clínica. Nesse primeiro momento que ele chegou, se há um acolhimento humanizado, se há um respeito
respeito para ele como ser humano, como pessoa, né? Então começa a fazer um trabalho de conscientização junto com essa pessoa, e ele passa a passar o processo da desintoxicação, onde ele entra no processo da consciência, da sã consciência dele, e ele passa a entender que realmente lá fora ele estava se matando e prejudicando também a família dele. Então isso faz com que o paciente involuntário, no prazo de 30 dias a 45 dias aí no máximo, ele se torne involuntário, né? Onde ele percebe que realmente, realmente eu preciso fazer esse tratamento, né? Eu preciso buscar uma recuperação para a minha vida, porque ele começa a lidar com a realidade da vida dele, e ele vê todas as perdas que a droga proporcionou na vida dele, não somente em questão financeira, mas principalmente em questão de pessoas que acabam se afastando, de pessoas que acabam, né, se desligando dele. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes, olha, existem coisas que a gente consegue resgatar, mas existem outras que não. Por quê? Porque quando a gente perde o amor de uma pessoa, para a gente poder resgatar de novo a confiança é difícil. Mas eu sempre digo para eles, né, o que importa é, a partir de agora, daqui para frente, viva-se você, uma nova pessoa, uma maneira nova de pensar, uma maneira nova de se relacionar, né? Então, quando a gente passa a mostrar isso para o paciente e respeitá-lo, né, ele entra no tratamento voluntário, e aí onde vem o sucesso do tratamento, né? O sucesso da recuperação, né? No resgate de princípios, de valores, no resgate da dignidade, do caráter da pessoa, né? Entendi, bacana. Olha só, já tem um pessoal aqui contribuindo conosco. O William tá mandando um abraço, dizendo que está recuperado há 6 anos, né? Falou que funciona assim, estou limpo há 6 anos. Mandando um abraço aqui pra galera do programa. Tocando em frente pro Rodrigo Alves. Recuperação é ser livre. E parece que é isso que você falou, né? Tanto o senhor como o próprio Fabrício, né, Fabrício? Quando a pessoa percebe que esse processo pode ser voluntário, então ele tem a liberdade de fazer a sua opção, né? Agora eu faço sim uma opção de ser livre, livremente de querer o meu tratamento. É por aí? Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, né? Involuntário só é a internação, né? E um momento muito curto do tratamento, né? Que é aquele momento que a pessoa está ali, né? Na abstinência aguda, naqueles primeiros dias, naquele primeiro momento, é o que é involuntário, né? O tratamento, né? De verdade, só vai começar a acontecer quando o indivíduo ele toma consciência de que ele necessita da internação, de que ele necessita daquele momento para que ele se recupere, né? Que ele necessite daquela abordagem, daquela situação, né? Daquela retirada do ambiente da onde ele estava, né? Daquele ciclo vicioso, né? Para que ele consiga se restituir como ser humano, restituir seus valores, né? Resgatar tudo aquilo, o amor, resgatar a família, né? E ter a restituição novamente, né? O que a gente não pode deixar de lado nunca, né? É o trabalho de espiritualidade feito dentro da clínica, né? Independente de religião, mas o trabalho espiritual, né? Que é feito porque o trabalho espiritual ajuda em muito como base, né, a mudança do ser humano, né? Então, eu acho que tomando consciência, né, de que ele necessita do tratamento, é ali que tudo começa, né? Quando a gente conversa com o menino e fala, se você tiver a oportunidade de ir embora hoje, você vai, e ele fala assim, não, hoje eu sei que eu preciso do tratamento. Poxa. Né? Então é a partir daquele momento que realmente as coisas vão começar a acontecer na vida dele. E isso acontece, né, com 100% dos pacientes. Né? A não ser que tenha alguma comorbidade, né, alguma doença associada muito grave, né, que daí já não é caso, né, de clínica para recuperação de dependência química. Aí já é caso psiquiátrico, então fica um pouco mais difícil para as clínicas tratarem. Ok, vamos lá. Ó, gente, assim, ó, tem muita gente falando aqui. Boa noite, meu nome é Nilda.
tá vindo pelo WhatsApp. Moro em Curitiba, meu filho Luciano está internado na clínica. Tá na clínica Nova História do Rodrigo. Estou muito feliz e graças a Deus ele está bem a cada dia melhor. A internação funciona. Gente, acho que precisa baixar um pouquinho o volume do rádio. Não sei se é do Alessandro ou do Fabrício, que tá dando eco. Do Fabrício. Precisa baixar um pouquinho o som do rádio porque tá dando um eco aqui na... Beleza, fechou, tá ótimo agora. Então Nilda mora em Curitiba dizendo que o filho tem tratamento aqui na Clínica Nova História, Rodrigo, e tá te mandando aí, quer dizer, dando graças a Deus e dizendo que tá cada vez melhor. E aí eu queria até que o Rodrigo, que tá aqui no estúdio com a gente, a Eliane do Gabata São Roque, boa noite, Eliana, sempre conosco aqui. Gostaria que deixassem claro às pessoas qual a diferença entre comunidades terapêuticas e clínicas. Rodrigo, qual que é a diferença para o povo que está ouvindo entender? Legal, uma pergunta muito interessante. Ou a né? gente responde no intervalo, depois do intervalo, né? Melhor, né? Então segura aí, segura a audiência, deixa todo mundo curioso. Que peninha. E a gente volta. Alessandro, Fabrício, tudo bem? A gente volta daqui a pouco depois do intervalo, beleza? Ok. Beleza, então. Gente, vamos então para um pequeno intervalo agora. E aí na volta, a gente retorna com o Rodrigo respondendo essa pergunta. Agora fique com a música.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, já agradecendo a participação da galera que está aqui no Facebook curtindo a nossa página, o senhor Miguel Tortorelli, a Mônica Lambiase, a Lancia Salinha, a Noélia Costa Amaral, vamos ver quem mais aqui, o William Fonseca, grande abraço, William, só por hoje, irmão, tá aqui a tatuagem dele nas costas, só por hoje, esse é guerreiro também. E vamos lá, né? Vamos agora então para um abraço para o Mauri, que também aqui já está participando também conosco, dizendo que foi muito bom ter vindo a semana passada falar sobre prevenção aqui no programa com a doutora Débora. É isso aí, gente. Tem muita gente aqui nos ouvindo e compartilhando e também curtindo a nossa página. Também o Custódio lá de Cândido Mota, como sempre, ligadão aqui no programa. Então, ajudando o povo a entender, né? Qual é a diferença, Rodrigo, entre comunidade terapêutica e clínica? Legal, Ivanildo. Mais uma vez, né, uma boa noite para os ouvintes, né? Eu costumo dizer assim, Ivanildo, somos dotados de doutrinas, né? Somos dotados de ensinamentos. Isso para os dois lados, clínica involuntária e comunidade terapêutica. Somos pessoas formadas muitos na técnica, muitos conhecimentos, né? Muitos ensinos de formação disso, daquilo, da ENARC, FEBRACT, FEBRACE e outros ensinamentos, SENAD. Mas no campo, o que é o campo? O campo terapêutico. A clínica involuntária, como a comunidade terapêutica, eles têm um campo terapêutico. Esse campo terapêutico é quando o paciente, o interno, o residente ou acolhido das suas unidades, quando está passando por um processo de crise de abstinência, de vontade de ir embora, essas coisas todas, alguns têm alguns tipos de métodos. Em clínicas, como eu trabalhei e atuo dentro de dependência química há 15 anos, em clínica involuntária, alguns meios é através de conversar, né, falar para não ir embora, e falar para não ir embora. E ele não acaba não indo embora, porque ele está internado involuntariamente, né? E acaba se tornando, no último estágio, que não dá mais a conversa, não dá mais o atendimento, o aconselhamento, ele entra num processo de medicação, né? Que é aquele processo que medica ele, coloca ele para dormir, e no outro dia ele acorda e legal. Na comunidade terapêutica é um processo que eu passei hoje lá na instituição Nova História. Hoje um paciente pediu para ir embora, falou que o pai dele não prestava, que o pai dele não mandava na vida dele, enfim, coloquei ele para falar com o pai, eu não tenho essas dificuldades nenhuma, né? O pai foi assertivo com ele, falou, não, você vai ficar internado. Pronto, daqui deu 5, 10 minutos, ele chegou na gente, conversou, pediu desculpa, porque ele reconheceu, né, que realmente era o corpo gritando, né? Então acredito que o que muda são alguns procedimentos, alguns protocolos, né? Alguns protocolos, né? Por exemplo, lá eu trabalho de portão aberto. E tem alguns lugares que é muro, né, fechado, enfim, mas o tratamento é o mesmo, visualiza a vida, né? É o que eu acabei de falar aqui para vocês, é a doutrina, somos dotados de ensinamentos, mas na prática é diferente, né? O sentir é diferente. Senhor Alessandro, como é que o senhor vê essa questão da espiritualidade dentro desse trabalho involuntário, né? E como que essa questão de protocolo, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque é verdade, um procedimento médico exige protocolos, esses protocolos minimizam erros, enfim. Como é que o senhor entende hoje essa questão de protocolos, essa questão da espiritualidade dentro de uma internação involuntária, e como é que o senhor percebe isso durante o tratamento? Senhor Alessandro? Não está... E o Fabrício? Fabrício, como é que você vê essa questão dos protocolos e dessa espiritualidade dentro do processo terapêutico, dentro desse acompanhamento involuntário? A espiritualidade, sem dúvida, em minha opinião pessoal, ela é a base, né, da transformação do ser humano. Para você ter uma ideia, hoje, né, aqui na clínica Alfagelais, a clínica onde eu atuo, nós temos um trabalho em parceria com a Pastoral da Sobriedade,
que vem toda semana na clínica. Nós temos missa toda semana dentro da clínica. E isso é o que faz a grande diferença, né? Para fazer com que esses meninos tenham um encontro realmente, né, com o seu poder superior, né? Nós não pregamos religião nenhuma dentro da clínica. Inclusive, eu tenho outros trabalhos também, dentro do cronograma, né, de outras religiões que vêm, porque eu acolho pessoas de todas as religiões. Eu tenho evangélicos, eu tenho meninos que vêm de família evangélica, meninos que vêm de família católica. Então eu tenho que dar um leque de oportunidade para que cada um se encontre dentro daquilo, da sua religião, e fortaleça a sua fé dentro daquilo que acredita. Porque você não está aí para fazer proselitismo religioso, mas sim para tratar aquela pessoa que está doente. E como psicólogo, né? Como é que você, até para que as pessoas percebam que existe a ciência da psicologia, existe a ciência da psiquiatria, existe as ciências que estudam os fenômenos, mas existe também a questão da espiritualidade, que é algo mais transcendente, mais subjetivo. Como é que você consegue linkar essas duas coisas? Como é que você diz que é muito importante, né? E aí é legal, né, as pessoas ouvirem, poxa, um tratamento involuntário, humanizado, com respeito à singularidade das pessoas e trabalhando a espiritualidade, né? A Alpha G-Life, como você mesmo diz, trabalha essa questão da espiritualidade. Como é que você, como profissional da psicologia, entende isso? Bom, em primeiro lugar, né, assim, não é novidade para ninguém, eu não escondo isso de ninguém, né? Eu sou dependente químico, né? Eu estou em recuperação há alguns anos. Eu passei por processo de internação, eu passei por processo de recaída, então eu tive a vivência, né? Inclusive eu acredito muito e tenho isso dentro de mim, né, que o caminho que me levou hoje à minha formação, à minha especialização em dependência química, me levou a trabalhar com a clínica, né, foi justamente todo o sofrimento que eu tive de vida, né, e querer passar, né, para outras pessoas aquilo que aconteceu comigo, né, e desenvolver uma metodologia de tratamento humanizado, né, para que as pessoas conseguissem ter um encontro consigo mesmo, né, e eu consegui perceber dentro, né, das intervenções que aconteceram na minha vida pessoal, né, de que a espiritualidade, né, ela foi a base, né, da transformação, da reforma íntima, do meu encontro pessoal com Deus, né, e isso por si só, né, não é tudo, né? Então, claro que precisa de abordagem terapêutica, precisa de uma terapia ocupacional, precisa de um tratamento médico, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, que vai trabalhar junto para alinhar tudo isso, né, e como base, né, de todo esse trabalho, né, uma transformação do ser humano no seu mais íntimo do ser, né, que aí sim vai encontro da espiritualidade. Então é meio que vivência. Né? E eu acho bacana, Fabrício, sabe por quê? Porque quando você está falando aí dessa complexidade, dizendo não é só isso, né? Então um fator a integralidade do ser compreende essa visão biopsicossocial e espiritual. E você falando assim, ajuda a sociedade, os nossos ouvintes, a compreenderem que a internação involuntária, dentro desses princípios éticos, dentro desses conceitos éticos e princípios, assim como o senhor Alessandro já havia dito no começo, ela transforma todo esse processo doloroso em algo mais ameno. E o senhor Alessandro, que já está nos ouvindo, né? O Fábio está falando justamente dessa questão da humanidade, da espiritualidade. Como é que o senhor trabalha e vê essa questão da espiritualidade dentro do trabalho, dentro do contexto terapêutico de vocês? Bom, primeiro de tudo, respeitando, né, o credo religioso de cada um. E nós trabalhamos num livro que é incontestável, que é a Bíblia.
né? Então nós trazemos para eles, dentro da espiritualidade, o amor de Cristo, o amor de Jesus, né? E a transformação que Jesus pode fazer na vida deles. Visto que a doença ela é física, mental e espiritual, então eu costumo dizer que o tratamento precisa ser um tripé, né? Corpo, alma e espírito, né? E existem coisas, Ivanildo, que somente Deus pode fazer. Somente Deus tem o poder de entrar no mais íntimo do coração desses meninos, que já vem de um histórico de sofrimento, e poder confortar, poder curar algumas feridas que eles trazem na alma deles, né? Então a parte da espiritualidade resgata princípios, valores, a importância que ele tem como pessoa, como ser humano, até diante de Deus, né? Mostrar o amor de Cristo. Esse é um trabalho da espiritualidade que é feito dentro da clínica. E a Febrace, né, como federação, como que ela orienta, ou, por exemplo, o próprio Fabrício disse que junto, a clínica dele, o trabalho de realizar na Alpha G-Life veio junto com o nascimento da Febrace. Então ele já nasceu a partir de alguns critérios, de algumas normas, né? O que vocês tentam ou buscam levar para essas comunidades terapêuticas que trabalham com tratamento voluntário, até essa questão da multidisciplinaridade, dessa visão biopsicossocial e espiritual, dessa questão mais integralizada do ser humano, de transformar esse processo todo em algo mais humanizado? Como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Por meio de treinamento, né? Mas é fácil, não é? É difícil? Como que é isso? Não, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha porque nós fazemos a visita na clínica para poder entender um pouco a visão, a metodologia daquela clínica. Lembrando que o objetivo da Febrace não é mudar a metodologia ou visão da clínica, mas é trabalhar junto com as clínicas que estão passando por algumas dificuldades, para poder apoiar, orientar dentro do trabalho, né? E a gente está levando também para essas clínicas o trabalho que a gente tem feito. Eu tenho trabalhado ali na clínica Sumete, e nós temos feito um trabalho não somente na área espiritual, mas na abordagem técnica do paciente, no cognitivo comportamental, na expressão ludo-criativo, que é uma metodologia nova que a gente está fazendo na clínica e tem dado um resultado tremendo. Há 2 meses atrás eu fiz um treinamento de 5 dias sobre a ludo-criativo na nossa unidade, e a resposta que eu tenho das clínicas que participaram desse treinamento somente coisas positivas, né, voltadas para a recuperação. Então o nosso trabalho, ele é um trabalho feito assim no dia a dia, né, vivendo realmente o só por hoje, né, visitando as clínicas, levando conhecimento, levando técnicas novas que têm sido desenvolvidas nas clínicas, né, nas nossas unidades, e que tem funcionado e que o resultado tem sido muito bom. Hoje, a clínica Sumed, nós não trabalhamos com porta fechada. Mesmo sendo involuntário, todas as portas são abertas. E nós não temos nenhum paciente que queira sair da nossa unidade. Ou seja, então, isso tudo transformou mesmo em um processo terapêutico voluntário, né? Oi? Transformou o processo em algo voluntário mesmo. Sim, foi transformado a clínica, né? Então tudo isso tem feito a diferença, essas técnicas de abordagem que nós temos feito, é o que nós levamos para as pessoas. A Febrace, ela leva esse trabalho e o treinamento para essas pessoas estarem aplicando na clínica delas. Olha que interessante, senhor Alessandro. Tem um amigo nosso, o Calixto Nascimento, lá de Caconde, um abraço, Calixto. Ele disse que a esposa dele fez um curso esta semana em Santa Rosa do Viterbo, né? O nome da esposa dele é Ana Cláudia, é um curso com vocês aí da Febrace. Então você já tem pessoas aí fazendo esses cursos de vocês. Nós já temos várias pessoas que fizeram esse curso conosco. Realmente agora, o último curso foi agora dia 9, 10 e 11 em Santa Rosa do Viterbo. E Santa Rosa do Viterbo, isso mesmo, que ele fala Santa Rosa do Viterbo, né? Exato. Santa Rosa do Viterbo. Viterbo, isso mesmo, né? Onde o nosso presidente da Febrace, o Roberto Brunelli, junto com a sua esposa, a Renata Brunelli, estavam ali junto. Inclusive o Fabrício também estava junto nesse curso, palestrando. O Fabrício é um grande parceiro, faz parte da nossa diretoria. Uhum. É uma pessoa que realmente tem trabalhado com muita ética, trabalhado dentro de um propósito. E graças a Deus, Ivanildo, a Febrace, ela tem alcançado, né? Nós temos alargado as tendas
e temos buscado realmente aí estar levando um trabalho humanizado, de respeito para os pacientes, que já vem de uma vida tão sofrida, né? Já vem de uma vida tão como que eu posso dizer, tão desprezada pela nossa sociedade. E então nós temos que realmente investir, né? Então eu sempre falo para minha esposa, quando a gente para aprender um pouco, para poder estudar, e quando nós abordamos um paciente nosso, nós não estamos gastando tempo, nós estamos investindo tempo, né? Porque esse investimento lá na frente vai dar grandes frutos. Gente, ó, faltam 4 minutinhos pra gente encerrar o programa. O Rodrigo tá aqui falando, poxa vida, não vou falar mais nada. Então eu quero pedir pro Alessandro e pro Fabrício, né? Eu agradeço imensamente. É um espaço de tempo pequeno para tanta coisa bacana que vocês poderiam falar, mas eu deixo esses 2 minutinhos aí para vocês dividirem, para deixar contato, telefone, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam procurar. Eu vou deixar também aqui no Facebook alguma coisa, tá bom? Ok. Bom, alô, posso falar? Claro. Então tá certo. Fala, homem. Contato direto comigo é no 035 8849 5087. Né? É um telefone direto comigo. Pessoas que quiserem ligar para tirar qualquer dúvida sobre internação involuntária, compulsória, voluntária, ou sobre a FEBRASE, a gente está aí disposto a poder ajudar, a orientar. Inclusive também nós temos um site da nossa clínica, que é clinicasumed.com.br. É Sumed com M? Isso, é S-U-L-M-E-D. Entendi. clinicasumed.com.br, e temos o site da nossa federação, que é febrace.org.com. Ótimo, olha, o site já está aqui no Facebook, o seu contato já também está postado no nosso Facebook, e eu vou colocar depois a clínica, a SUMED, do senhor Alessandro, que pelo visto com certeza deve ser uma clínica fantástica, e quem tiver aí, região de Minas, né, que o senhor fica? Isso, Danildo, inclusive nós recebemos esse ano, já recebemos 2 premiações como melhor clínica do Brasil. Olha e só. Agora no dia 21 de novembro nós estamos recebendo a premiação Quality Diamante do Brasil também como clínica de excelência de tratamento, e no dia 10 de dezembro eu estarei recebendo pela qualidade social que a clínica tem desenvolvido no Brasil, né? Nossa. É uma clínica certificada, documentada, são 4 premiações somente esse ano. Está muito chique, hein, Alessandro? Na verdade é Deus, né? Deus tem capacidade e dado direção na nossa vida para poder desenvolver um trabalho para resgatar essas vidas. Que bom. E o Fabrício? Fabrício? Eu Quer deixar o contato, Fabrício, para a galera te procurar? Eu vou deixar meu telefone pessoal, tá? É 16 99735 9033. Esse telefone é o meu, né? Eu atendo ele 24 horas, né? Eu gostaria de estar deixando o site da clínica. Pode falar. clinicaalfagelife.com.br. Nós temos uma página no Facebook, né, que também chama Clínica Alfagelife. Na página a gente posta todo o andamento da clínica, tudo aquilo que acontece durante o dia, as famílias acompanham, as famílias vão curtindo o trabalho, né? Hoje nós estamos tendo a noite da pizza lá, né? Então nós já colocamos, já está no Facebook. Beleza. E assim, né? Eu acho que eu gostaria só de deixar um recado rapidinho, muito que tá rápido, acabando, né? aqui, vai. Para aquelas pessoas, para que os proprietários de clínicas involuntárias procure a FEBRASE, procure a federação, perfeito, né? Para que tenha uma capacitação, para que comecem a ter um olhar mais humanizado para o tratamento, né? Essa história de ter quartinho de contenção não existe mais, isso é coisa do passado. Hoje a gente tem que ter um olhar humanizado, nós temos que tratar o ser humano do jeito que ele é, com muito amor, com muito respeito,
se a gente não fizer isso, a única forma de tocar o coração de um ser humano é com amor. Por isso... Então procura quebrar-se, né, para se capacitar, para fazer um trabalho correto, né, para que a gente consiga tá devolvendo essas vidas aí ao mundo. Então esse é o meu recado. Por isso, Fabrício, por isso, Alessandro, eu queria muito que vocês estivessem hoje aqui conosco para falar um pouco sobre essa questão do tratamento involuntário, da internação involuntária, por essa perspectiva humana, essa perspectiva da compaixão, buscando realmente valorizar o outro. Eu agradeço imensamente, peço desculpas, o tempo é curto e quero que vocês retornem aqui conosco, só que eu quero que vocês venham aqui ao vivo no estúdio, ok? Vamos sim. Irei com o maior prazer, eu que agradeço pela oportunidade. Tá ótimo, brigadão, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Obrigado, Alessandro, obrigado, Fabrício. Rodrigo, deixa o seu recadinho aí, vamos embora. Voou o tempo, esse é o meu recado. Não, quero agradecer, assim, foi curto, foi rápido, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, deixar o contato da Nova História, 011 4663 2578, em São Paulo, na região de Embu Guaçu. E quero dizer que em tanto internação involuntária ou voluntária, comunidade terapêutica ou clínica involuntária, a internação funciona. Acho que tem que só derrubar alguns paradigmas dizendo que um funciona, outro não funciona. O objetivo é o mesmo, é recuperar vidas, independente se é clínica involuntária ou se é comunidade terapêutica. Um abraço a todos, uma boa noite. Rodrigo, como que é Se Há Vidas? Se há vidas, que comece por mim. É isso aí. Essa é a mensagem da Nova História. Um grande abraço, Deus abençoe. Mandar um abraço pro pessoal do Face, do WhatsApp lá, né, da Liga, da Prevenção. Do Faces e Voz. Do Faces e Voz, da galera do Tocando em Frente do grupo. Tamo juntos, tamo conectados. Deus abençoe a todos. Amém. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Sábado que vem nós estaremos aqui com a psicóloga Laura Fracasso, da Clínica Libertas. Até sábado que vem, gente. Um grande abraço. Apresentação: Ivanildo de Andrade.